Nossas ruas andam cheias. Carros, motos, obras, congestionamentos. Só tem uma coisa faltando nisso tudo: gentileza. Por isso nosso desafio é encher as ruas de gentileza. No sinal, no congestionamento, nas faixas, estacionamentos, estradas e rodovias. Gentileza por toda parte. Vamos incentivar assim a educação e o respeito entre as pessoas no trânsito. Experimente você também distribuir gentileza e receba em troca um trânsito melhor. A TV Assembleia abraça esta causa. Olá, bom dia. Terça-feira, 19 de maio de 2015. Você vai ver no portal Assembleia desta terça-feira. Deputados aprovam um projeto de lei que garante o atendimento 24 horas a mulheres vítimas de violência. O assassinato do tenente da Polícia Militar e a privatização do sistema de água e esgoto no município de Timó também foram destaques na primeira sessão da semana. Atividades no Parque do Bom Menino, em São Luís, marcaram o dia da luta contra o abuso sexual infantil. E mais, um passeio pela Praça Benedito Leite, local de muitas memórias no centro da cidade. Tudo isso agora na TV Assembleia. O portal está só começando. Comissão Diretores e consultores da Federação das Indústrias do Estado do Maranhão se reuniu com o presidente da Assembleia, o deputado Humberto Coutinho, na pauta de discussão melhorias na medida provisória do Executivo, que instituiu um novo programa de incentivos fiscais intitulado de Mais Empresas. O motivo da visita foi para discutir a medida provisória do governo do Estado que criou o Mais Empresas. Uma comissão técnica da Federação das Indústrias do Estado do Maranhão veio apresentar sugestões à medida que já está tramitando aqui na Assembleia Legislativa para votação. O grupo, que contou com a presença do vice-presidente da instituição, foi recebido pelo presidente do Legislativo maranhense, deputado Humberto Coutinho. Para o vice-presidente da FIEMA, apesar do projeto do governo ter sido discutido com o empresariado, ainda precisa de pequenos ajustes. Nós viemos aqui visitar a Assembleia, ao mesmo tempo colocar para a comissão que foi estabelecida pelo presidente Humberto Coutinho, colocar algumas sugestões visando melhorar ainda mais né, a atratividade, melhorar muito mais ainda o plano Mais Empresa. Esse é o objetivo nosso aqui, é contribuir, no sentido que o plano consiga trazer mais empresas ao Maranhão e gerando muito mais empregos. O Mais Empresas foi lançado em abril e conta com 4 medidas de incentivo à geração de emprego, renda e ao empreendedorismo no Estado. Entre as medidas estão a ampliação e critérios transparentes para incentivos fiscais a novos empreendimentos, a redução de alíquota do ICMS para empresas optantes do Simples, a prioridade a micro e pequenas empresas maranhenses nas licitações do governo e ainda a simplificação e dispensa de licenciamento ambiental para agricultores familiares. O presidente Humberto Coutinho lembrou que o diálogo é sempre o melhor caminho para a construção de um Estado forte e disse que o que for bom para o Estado e para o maranhense, a Assembleia irá apoiar. É uma proposta de importância que a FIEMA, como órgão de classe, sempre está presente. E se for bom para o Estado, se for bom para todos, podemos aceitar alguma sugestão deles. Um detalhe é que a medida provisória tem força de lei desde a edição e vigora por 60 dias, podendo ser prorrogada uma vez por igual período de tempo. Se em 45 dias não tiver sido concluída a votação da MP, ela passará a trancar a pauta da Casa Parlamentar. Se houver mudanças, o governador tem a prerrogativa de vetar o texto parcial ou integralmente, caso discorde das alterações feitas pela Assembleia. O relator da medida... A Justiça determinou que o município de Bernardo do Mearim, no Maranhão, tem 180 dias para adequar a destinação do lixo às exigências da Política Nacional de Resíduos Sólidos. A decisão atende a um pedido do Ministério Público em uma ação civil proposta em setembro do ano passado. Na decisão, o juiz Marcelo Moraes Rego de Souza determinou multa de R$10 mil mensais no caso de descumprimento da decisão. A ação civil pública afirma que os resíduos sólidos de Bernardo do Mearim são depositados em um lixão às margens da rodovia MA-119, o que causa dano ambiental ao contaminar o solo
o ar e os recursos hídricos, além de favorecer a proliferação de vetores de doenças aos moradores da região. No mês passado, a Assembleia Legislativa aprovou a Frente Parlamentar pelo Fim dos Lixões. O tema tem sido constantemente debatido nas reuniões da Comissão do Meio Ambiente. E veja no próximo bloco. Atividades no Parque do Bom Menino, em São Luís, marcam o dia da luta contra o abuso sexual infantil. E mais, Plano Nacional de Educação é discutido em fórum realizado no Legislativo. Não sai daí que a gente volta já. Você sabia que a cobrança indevida de dívida deve ser devolvida em dobro? Está previsto no artigo 140 do Código Civil e 42 do Código de Defesa do Consumidor dizem: aquele que demandar por dívida já paga ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado. Já a cobrança de parte de uma dívida, se ressaltar as quantias já pagas ou cobrar a mais que o valor devido, ficará obrigado a pagar ao devedor o equivalente do que dele foi exigido. O consumidor que identificar algum erro nos seus dados cadastrais também pode exigir a correção desses dados cadastrais, devendo ser atendido no prazo de 5 dias úteis. O mesmo ainda deverá ser informado quando a correção for efetivada. Parece não ouvir quando você fala meu nome. Se não gosto de colo. Se estou demorando para começar a falar e pareço desconectada do mundo, pode ser que eu seja autista. É melhor mandar para o médico. Quanto mais cedo eu começar a fazer terapia, melhor será para minha qualidade de vida. A TV Assembleia abraça esta causa. Manchas incomodam. Mas existem manchas muito mais importantes para você se preocupar. Como as da hanseníase, elas aparecem na pele e podem ser avermelhadas, amarronzadas ou esbranquiçadas, e insensíveis ao toque e ao calor. Se achar algum desses sinais, procure uma unidade de saúde do SUS. O tratamento é de graça. A hanseníase tem cura. Hanseníase, quanto antes você descobrir, mais cedo vai se curar. Nossas ruas andam cheias, carros, motos, obras, congestionamentos. Só tem uma coisa faltando nisso tudo: gentileza. Por isso nosso desafio é encher as ruas de gentileza. No sinal, no congestionamento, nas faixas, estacionamentos, estradas e rodovias. Gentileza por toda parte. Vamos incentivar assim a educação e o respeito entre as pessoas no trânsito. Experimente você também distribuir gentileza e receba em troca um trânsito melhor. A TV Assembleia abraça esta causa. O Plano Nacional de Educação foi discutido ontem em um fórum realizado aqui no Legislativo. O evento reuniu gestores e escolas públicas maranhenses e o presidente do Fórum Nacional de Educação, Heleno Araújo. O fórum serviu para alinhar o andamento das ações do Plano Estadual ao Plano Nacional de Educação. E ainda foi apresentado o balanço da situação atual de educação no Estado. O que todas essas pessoas sabem é que o ato de planejar reduz os níveis de incerteza. Mas para um país com tantos contrastes, existem gargalos que dificultam a tarefa na construção dos planos de educação em estados e municípios. A questão do financiamento, que o plano anterior não apontava essa perspectiva, o atual aponta a aplicação de 10% do produto interno bruto em educação, 10% do PIB. E o segundo gargalo é a falta de planejamento nas esferas estaduais e municipais. Então, a ausência de planos estaduais e municipais na década passada prejudicou a alcançar os objetivos, as metas do plano anterior. Então, esses dois pontos, atualmente, estamos tentando corrigir. A do financiamento já tem um apontamento para isso e estamos correndo o país para que, no prazo correto, até o dia 24 de junho, tenhamos todos os estados com plano estadual de educação em lei e os municípios também. Os municípios têm até o próximo mês para concluírem a aprovação de seus planos de educação. Mas um detalhe que chama a atenção é que, apesar do Maranhão ter sido um dos primeiros estados no país a concluir o seu plano estadual de educação, nas cidades maranhenses a realidade é bem diferente,
não chega a 10 o número de municípios que já concluíram a aprovação de seus planos de educação. Mas a coordenadora das equipes que prestam assessoria aos municípios maranhenses na elaboração dos planos de educação está confiante que todos entregarão a tempo. A grande maioria dos municípios já estão com seu documento base, que é o documento preliminar. E aí tem consulta pública, quer dizer, já está bem avançado. Eu acredito que a gente está bem, muito bem. Os planos de educação são documentos que, com força de lei, estabelecem metas para que a garantia do direito à educação de qualidade avance no país no período de 10 anos. O secretário de Educação de São Luís diz que o plano municipal está em fase de conclusão. Considerando que o prazo não será dilatado, que é uma meta específica votada pelo Congresso Nacional e que, portanto, nem se a senhora presidente, a nossa querida Dilma Rousseff, desejar, ela vai poder alterar, prorrogando algum prazo. O Plano Nacional de Educação afirma o fortalecimento do regime de colaboração entre os estados e municípios e prevê a criação de uma instância permanente de negociação e cooperação entre todos os entes da federação ligados à educação. Ainda sobre o tema educação, a TV Assembleia começa a exibir hoje uma série de entrevistas com os candidatos a reitores da Universidade Federal do Maranhão. Ao todo, são 4 candidatos. Um deles vai substituir Natalino Salgado, o atual reitor da UFMA. O primeiro a ser entrevistado é Antônio Gonçalves. As entrevistas serão exibidas a partir da 13h no portal da Assembleia, segunda edição. A exploração sexual de crianças e adolescentes é crime hediondo e inafiançável. O item, no dia da luta contra o abuso sexual infantil, várias atividades foram realizadas no Parque do Bom Menino, em São Luís, para chamar atenção, principalmente para a importância da denúncia. Da garotada para lembrar a luta contra a exploração sexual de crianças e adolescentes. Nessa segunda-feira, dia de enfrentamento à violência, crianças e adultos se uniram em uma tarde de atividades no Parque Bom Menino. A programação segue durante os próximos dias em São Luís. O Comecinho de junho também, que é muito ligado com a exploração, já vem o dia 12 de junho, que é o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Infantil, que também é ligado na modalidade de exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, nós estamos encadeando várias ações que assim fortalecem e combate a defesa da vida de crianças e adolescentes. Nós ainda temos um longo caminho para percorrer. Muito já foi feito. A conscientização da população, dos pais, dos gestores, dos órgãos públicos, da sociedade civil, melhorou bastante, mas ainda há muito o que fazer. E esse é um dos motivos que nós estamos aqui hoje. A exploração sexual ainda faz de crianças e adolescentes vítimas em todo o país. No Brasil, apenas em 2014, foram denunciados mais de 24 mil casos desse tipo de violência. De acordo com dados da Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social, de janeiro a julho de 2014, 35 casos de violência sexual contra jovens foram registrados em São Luís. Em todo o Maranhão, foram mais de 120 denúncias no ano passado. A exploração sexual de crianças e adolescentes é crime hediondo e inafiançável. O acusado pode pegar de 4 a 10 anos de prisão. Mas, diante das ameaças do agressor, muitas vítimas deixam de fazer a denúncia. Menos de 20% dos casos chegam aos órgãos de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Na verdade, a violência sexual, nós temos dados que a gente acredita que ainda poderiam ser maiores, porque muitos omitem denunciar por conta do agressor ter uma proximidade intrafamiliar, ou de ser um conhecido, ou ser alguém próximo, e ainda pela vergonha. Quem não quer ficar calado pode denunciar de forma sigilosa o agressor por meio do Disque 100. O serviço é gratuito e funciona 24 horas. Buscar no Disque 100, uma denúncia anônima, que não custa nada, só precisa saber o endereço e o nome do abusador. O Disque 100 hoje em dia tem uma repercussão muito grande e uma atuação muito boa. Até o momento, maio, já atingimos mais de 4 mil denúncias. Em 2014 foram mais de 20 mil. Então é um instrumento, um aparelho muito importante que as crianças e os adolescentes precisam saber desse número. Que eles podem fazer a denúncia e informar, inclusive dentro de casa. Você pode rever esta reportagem e todo o conteúdo do jornal no site da Assembleia, al.ma.leg.br. No portal de notícias, você acompanha ainda a cobertura completa de tudo o que acontece no Legislativo.
E o portal da Assembleia fica por aqui. Lembrando que a sessão plenária de hoje começa logo mais às 9h30, com transmissão ao vivo da TV Assembleia. Um bom dia a todos e a gente se encontra amanhã.